Olá, prezados e prezadas ouvintes da Rádio Nova Aliança FM 103.3 e todos e todas que acostumadamente estão aqui acompanhando o programa de Justiça e Paz, programa sempre promovido pela Comissão de Justiça e Paz aqui do Distrito Federal. Eu sou Vicente Sérgio, integrante da comissão. E estamos aqui hoje com a professora Vanildes Gonçalves Santos. Professora Vanildes é historiadora, mestre em ciências sociais, professora da Universidade Católica de Brasília, integrante do CEBI aqui do Centro-Oeste, sócia da Estudo Consultoria e é uma pessoa que milita na área e no debate sobre direitos humanos e mediação de conflitos e cultura de paz, para conversar um pouquinho sobre essa questão de violência, cultura de paz. Professora Vanildes, como está? Olá, Vicente. Boa noite a você e a todos aqueles que nos escutam, que Hum. vão nos escutar em algum momento, seja de manhã, de tarde, de noite, né? Meus cumprimentos. Estou bem, claro que na paz, inquieta, como cantava Francisco de Assis, né? Esses tempos nossos são tempos que nos colocam aí nessa paz inquieta, Inquieto. mas é na paz inquieta que a gente vai andando. Perfeito, Boa noite, perfeito, perfeito. bom E dia, porque, boa tarde. e porque inquieta é que faz a gente se movimentar, não é isso, né? Bom, Exatamente, gente, exatamente. todos e todas que nos acompanham agora, vocês todos e todas tomaram conhecimento dessa situação complicadíssima que tivemos nessa semana, né? Algo que, se não nos moveu no coração e na nossa mente, é porque alguma coisa está errado com a gente, mas deveria ter nos movido, né? Essa situação que ocorreu no Rio de Janeiro, onde tantas vidas foram perdidas, fruto da violência. E nós então queremos conversar nesse programa um pouquinho sobre estas questões e para que a gente possa aquecer a nossa conversa aqui com a professora Vanildes, professora, eu vou recordar aqui de duas falas muito significativas, importantes. Uma do Papa Francisco no, num vídeo que ele soltou em intenção da oração para o mês de abril de 2023, onde ele pediu que a gente rezasse, aspas, por uma maior difusão da cultura da não violência, que implica a diminuição do uso de armas, tanto por parte dos estados como dos cidadãos, para que assim possamos viver, falar e agir sem violência. Fecha aspas. E num recente encontro de oração no Coliseu Romano, ocorrido no último dia 28 de setembro, né? Um encontro que reuniu vários representantes de diversas confissões religiosas com o Papa Leão. Nesse encontro, ele disse assim: conflitos existem onde quer que haja vida, mas a guerra não ajuda a enfrentá-los, nem a resolvê-los. A paz é um caminho permanente de reconciliação. Fecha aspas. Professora, com base nisso, eu acho que a gente podia começar conversando sobre a seguinte questão: o conflito é algo realmente permanente? Ele é algo importante ou ele é algo desnecessário? Ah, essa é uma boa pergunta para a gente começar a conversa. Então, Vicente, acho que quando você retoma aí, né, a fala dos pontífices, tanto do Francisco quanto do Leão, 14 agora, né, em dois momentos aí de reunião com as lideranças mundiais, religiosas, né, das diversas religiões, para para um diálogo, né, sobre a paz, para a paz, oração para a paz, né? Da necessidade de uma reconciliação, né?
é, pessoal, social. E quando você traz aí essa palavra, né, de que o conflito ele existe, faz parte da vida, é um pouco isso que está escrito aí, né, que está dito aí pelos papas, né? O conflito existe, ele faz parte da vida, ele está aí presente. É, ou seja, o conflito, ele é algo, eu diria, natural das relações humanas, né? Das nossas relações, da nossa existência. A gente está em conflito o tempo todo com a gente mesmo, né? Internamente, no nosso dia a dia, nas nossas relações, né? Agora, ou seja, ele é algo que nos compõe, né? Que compõe a existência. A nossa existência, ela não é uma existência vazia, né? De situações desafiadoras, portanto, conflituosas muitas vezes, não é verdade? Agora, a forma da gente lidar com o conflito é que ela. Aí é que está a questão, né? Porque a gente pode lidar com o conflito de forma que a gente potencialize numa escalada violenta esse conflito, tanto com a gente mesmo, né? Quanto com o outro, quanto no universo social que a gente tem. E a gente pode lidar com esse conflito, que é algo natural das relações e da gente mesmo que nos compõe, de modo a transformá-lo, né, numa oportunidade da gente ser sujeitos melhores e cada vez ir lidando melhor com a situação de conflitos que faz parte da gente, de modo a não eliminar o outro, né? A guerra, as armas, né? Serem os instrumentos de lidar com o conflito, né? Porque as armas e as guerras, como instrumentos de lidar com o conflito, ela gera um dispositivo que é um dispositivo que também faz parte natural da gente, que é o sentimento de medo. O medo é algo também, né, que faz parte da gente, e ele significa autoproteção, mas quando as armas é, quando a gente utiliza desses recursos das armas, da organização das guerras, né, para poder lidar com esse conflito, aí ele gera o medo como um dispositivo de controle. E como um dispositivo de controle, de autoproteção, uma perspectiva não da naturalidade que tem o medo da gente nos livrar de coisas ruins, né? Da gente manter a nossa existência. Mas é claro que aí tem outros elementos que entram junto, que esse dispositivo ele faz com que você, para se livrar ou para se autoproteger, você elimina o outro. Essa é a única forma, né? Como se fosse a única forma existente. Então, eu penso Uhum, que aí, né? Aí está o problema, né? O problema não está certo. no conflito, mas está Uhum, na forma de resolver, ou de pensar, ou de lidar com o uhum. conflito, né? Muito bem. E já então que, como você nos disse, o conflito é algo interessante, a forma como vamos resolvê-lo é que é o X da questão, pode ser para o bem ou pode ser para as coisas não legais, não boas. Por que que você acha que a gente acabou descambando na resolução dos nossos conflitos para a violência? Porque seria algo que está um tanto quanto inato na nossa perspectiva humana. Somos seres que naturalmente estamos vinculados às coisas ruins, porque o que a gente tem visto nesses últimos tempos, para além dessa situação que vimos agora a semana que passou, temos enxergado o aumento de feminicídios, temos enxergado o aumento de guerras, temos enxergado o aumento de tantas violências, sejam físicas, sejam psicológicas. Como é isso, professora? Essa violência está agarrada na gente? Então, Vicente, eu acho que a gente isso liga com o que a gente estava falando antes, né? Eu penso que assim, ó, no processo histórico da humanidade, né? Da nossa Constituição enquanto humanidade, o que foi acontecendo é que, num determinado momento, tiveram alguns grupos, né, aí,
pessoas que foi se organizando numa perspectiva de poder, de dominação. E aí a gente tem, né, o chamado colonialismo, né, é, que se valeu, né, um sistema colonial que junto dele você tem a questão econômica, política, né, que se valeu muito desses instrumentos de violência que eu dizia agora, que a gente dizia agora há pouco, né, da criação desses instrumentos de violência para poder subjugar, oprimir, explorar, né, os outros, né, se colocando num lugar de poder onde eu sou melhor do que os outros, né, o outro não é igual a mim, não é? Então é um outro que pode ser explorado, outro tanto como lugar, território, quanto corpos mesmo, né? Então a gente teve esse processo muito forte na nossa o processo civilizatório que foi se constituindo muito numa perspectiva de bem, de mal, né, maniqueísta, e que tem aqueles que podem ser explorados, podem ser oprimidos, podem ser eliminados, podem ser subjugados, né, em detrimento de outros, e esses para sustentar esse outro. Então a gente tem, e aí nesse processo esse uso esses instrumentos foram sendo criados nessa perspectiva do medo, do controle, né, do outro, dos outros corpos, criando dispositivos também, inclusive psicológicos, né, nas pessoas, que faz com que também, né, até os pequenos, os que foram subjugados, passem também a usar desses instrumentos, porque passa a acreditar numa perspectiva de organização psicológica mesmo, né, de que é por aí também que a gente tem que fazer, né? Ou seja, tem uma naturalização da violência, né? E a gente tem algumas pessoas que ajudam a gente a refletir isso, né? O Franz Fanon ajuda a gente nessa reflexão, a Hannah Arendt, né, com a discussão toda da banalidade do mal, a vida não vale, né? Então, você tem uma naturalização da violência a ponto que o mal, né, ele é banalizado, a vida, e aí a vida fica banalizada também, né? Então você tem um sistema, e esse sistema ele vai se intensificando, e a gente atualmente vive aí esse sistema, como diz o Bicho Han, né? Que é um sistema, a sociedade do cansaço, esse sistema neoliberal, que ele vai se extremando, se intensificando, né, com um discurso de competência, né, que vai criando uma sociedade cada vez mais cansada, um vazio, né, presente, uma sociedade vai ficando doente, né? Porque essa sociedade do desempenho, do alto desempenho, ela requer uma produção, né, muito grande. A produtividade, ela fica num lugar maior do que a humanidade, né? E o Bijorran vai chamar a atenção da gente que a gente precisa retomar a humanidade para a gente poder deixar de naturalizar essa produtividade que nos tira a humanidade e que nos transforma em pessoas violentas, né? É, então, eu penso que a gente tem um processo, né, que foi nos levando, que foi levando a humanidade, foi nos levando para essa situação de naturalização da violência. Então, não é que a violência seja natural da gente, né? O conflito é natural da gente. A forma de lidar com o conflito de modo violento a ponto de naturalizar essa violência como a única forma de resolver o conflito e não uma perspectiva da não violência, como chama a atenção o Papa Francisco e como chamou tantos outros líderes, lideranças mundiais que a gente já teve, né, Gandhi, Luther King, né, e tantos outros e outras, né, que nos chamaram a atenção para essa não naturalização da violência, mas um outro jeito de lidar com o conflito. É, isso é importante, né? Isso é importante a gente perceber que não é natural a violência, o modo de lidar com o conflito de forma violenta. A gente pode ter outros dispositivos que não esse colonial que hoje ainda rege muito o Estado, rege Uhum, muito as igrejas, as religiões, rege as uhum, escolas, né? Ainda nesse modelo. certo. Então, nessa perspectiva, prezados e prezadas ouvintes da Nova Aliança e todos e todas que acompanham as redes da Comissão de Justiça e Paz,
Nessa perspectiva, professora Vanildes, então não é que a gente seja naturalmente ruim, mas a gente foi se acostumando a um processo que, inclusive, conforme você disse, de repente nos foi formatando desse jeito, né, para a gente acabar trabalhando, inclusive, com a célebre frase que costumamos ver nos nossos cotidianos, inclusive dentro dos nossos espaços cristãos católicos, já que estamos falando nesse espaço mais específico aqui, com aquela frase designatória de cidadão de bem e cidadão de mal, né? Negócio É, absurdamente sem sentido, porque a condição de cidadania ela é sempre boa, uma vez que estamos juntos no coletivo para fazer construir o espaço que é coletivo e, portanto, que é de todos. Mas então, professora Vanildes, nesta perspectiva que se fomos então, não somos maus por natureza, e se fomos então acostumados a este processo, existe a possibilidade então de nos acostumarmos a um outro processo, virar essa chave. E aí, como diz, como você lembrou, e nós falamos aqui no iniciozinho do programa, Papa Francisco, Papa Leão e tantos outros e outras, Luther King, como você citou aí, e, tal, e Gandhi, nossa, uma infinidade de pessoas que lidaram com isso, vão dizer é preciso então mudar a chave na perspectiva da cultura de paz, né? Então, como é que a gente pode mudar essa chave, professora, para que a gente se acostume com um outro jeito, por exemplo, de lidar com o conflito, né? Já que ele é inevitável e as nossas diferenças estiveram, estão e sempre estarão diante da gente, né? Como é que a gente uhum. consegue virar essa chave? Então, Vicente, para a gente desnaturalizar essa violência que está tão naturalizada em nós, que está tão naturalizada na gente, a ponto da gente olhar para o que aconteceu no Rio de Janeiro, né, agora esses dias, na verdade, o que vem acontecendo, né, no Rio de Janeiro você tem agora uma visibilidade que é um número absurdo, né, de pessoas que foram assassinadas, né, numa chacina horrível, né, como foi feita ali, para a gente e isso vai ficando tão naturalizado a gente que a gente vai achando que aquilo é assim mesmo, tem que agir desse jeito mesmo, né? E a gente vai misturando as coisas, as pessoas merecem morrer, a vida, né, vai ficando banalizada aí, né? A gente vai alimentando essa naturalização da violência, vai fazendo a gente alimentar esse lado da gente, porque a coisa do bem e do mal, ela não é que ela esteja um no canto, outro no outro, né? Ela nos compõe, mas a gente pode escolher aquilo que a gente quer valorizar e que a gente quer potencializar, né? É claro que isso depende também dos mecanismos que podem nos ajudar nessa perspectiva, né? E aí, mecanismos que estão fora de nós também. Por exemplo, a forma do Estado, das organizações, das instituições lidarem com isso, né? E ajudar o povo a se perceber primeiro na sua dignidade, né? Primeiro ter um respeito para com o povo na sua dignidade, né? E com isso a gente desnaturalizar a violência e ter uma outra forma, e a gente assim fazer a- acontecer, né? Fazer acontecer em nós, em nosso meio, construir, né? Uma cultura de paz, desaprender a violência toda aprendida nesse processo que a gente falava agora há pouco, e aprender uma cultura de paz, né? E aí essa cultura de paz, que como diz a Unesco, a Organização das Nações Unidas, para a educação, para a ciência, para a cultura, mas também como diz as instituições religiosas, você citou aí, né, os pontífices no início, né, e não só a Igreja Católica Apostólica Romana, mas também lideranças de de outras religiões, enfim, né? Vai dizer que a cultura de paz ela é um conjunto de valores, ela é um conjunto de valores, é um conjunto de atitudes, de tradições, de comportamentos, de estilo de vida que vai fazendo com que a gente rejeite a violência como forma de prevenir conflito, né? A cultura de paz ela se constitui disso, de valores, de atitudes, de tradições, comportamentos, de estilos de vida que rejeita a violência como a forma de prevenir ou de lidar com o conflito, né? É, a gente abordar os conflitos tendo na raiz isso que também você começou dizendo aí dos encontros, né, dos papas,
com os diferentes líderes religiosos, por meio do diálogo, da negociação, né? O diálogo e a negociação, ela tem que estar na base, né? Nossa, de indivíduos, de grupos, de nações, para poder fazer acontecer uma cultura de paz, né? A resolução de conflitos nessa perspectiva e não na perspectiva da violência, né? Mas na perspectiva de valores que são o respeito pelos direitos humanos, o respeito, a igualdade de gênero, a não discriminação, né? A valorização dos diferentes. Então, é nessa perspectiva que a gente tem que caminhar. São esses valores, né? São essas posturas atitudinais, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista coletivo, são essas atitudes que a gente tem que fortalecer, são essas atitudes que a gente tem que valorizar, que tê-las presentes, né? Tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista coletivo, quanto do ponto de vista do Estado, né? É, para que a gente possa lidar com as situações de conflito, sejam eles onde estiverem, de modo diferente, né? E não com abuso de poder. O abuso de poder, ele é algo que ele vai na contramão dos valores da cultura de paz. Né? E o abuso de poder, ele geralmente acerta determinados corpos, lugares, de novo, de novo, de novo, como a gente viu agora, né? Que não resolve. Então, a gente tem que criar, em todos os espaços institucionais, outras atitudes, né? Outras ações, numa perspectiva de não naturalizar a violência, principalmente porque essa violência ela atinge principalmente aqueles que historicamente sempre foram violentados e que não resolve o problema, porque se resolvesse o problema, nós estaríamos com os problemas resolvidos, né? Por exemplo, com relação à questão do tráfico, né? E tudo que a gente tem no país, né? Que não está ligado diretamente aos indivíduos, principalmente os indivíduos que historicamente são massacrados nas ações que o Estado tem para com eles, né? Porque não são eles o problema, o problema, né? O problema está em outro lugar e que também, nesse outro lugar, também aqui com violência, né? Com esses dispositivos de violência, naturalização da violência. Pode ser num outro formato, e é possível ser em outro formato, porque nós temos experiências históricas nessa perspectiva, né? Perfeito, perfeito. Portanto, do que você nos coloca, me parece que tem na perspectiva de mudar essa chave, existe um componente de conscientização individual que é fundamental, né? Eu, Vicente Sérgio, preciso conscientemente me determinar a me recusar a, em toda e qualquer situação de conflito na qual me coloque, me recuso a assumir uma atitude de violência. E me recusando a assumir uma atitude de violência, vou acabar fazendo com que aqueles que estão ao meu redor também sintam isso e os outros também precisam se conscientizar nesse mecanismo. Isso, Vicente, a gente precisa fortalecer mecanismos que construam relações, que promova, que fortaleça experiências de cultura de paz. E isso, ele parte de uma educação que promova isso, entendeu? A gente precisa reaprender, né, como lidar com os conflitos nossos pessoais e sociais, de modo que não naturalize a violência, não tenha ela como a única forma de lidar, né, com o conflito, mas que é possível a gente fortalecer outras práticas na perspectiva democrática, que tem aí a ver com o diálogo, com o respeito, com a mediação de conflitos, né? E quando a gente fala em mediação de conflito, a gente está falando de escuta das pessoas, né? Mas também de falar de modo que seja falas, não numa perspectiva destrutiva do outro, mas que contribua com esse processo de valorização, de reconhecimento das vozes, né? E todas as vozes, né? Para que a gente assim possa criar ambientes que sejam ambientes favoráveis, né? Seguros, né? E isso passa por um processo educativo, né? Antirracista, antipatriarcal, ou seja, né? Na perspectiva da igualdade de gênero, dos direitos humanos, né? Da valorização da vida, de toda a vida. Nós estamos falando desse lugar religioso, então, que parte da ideia
que parte, né, do princípio evangélico, né, que Jesus ensinou para a gente, deixou isso como memória e que a gente que é seguidor e seguidora dele precisamos resgatar, que é a dignidade de sermos todos e todas filhos e filhas de Deus, né? Então, se somos todos filhos e filhas de Deus, toda vida é vida que precisa ser valorizada, respeitada, né? E não violentada, mas seja uma vida que esteja em círculos de paz, em círculos de cultura de paz. E aí eu acho que tem uma coisa muito importante nesse caminho aqui, né? É, a comissão chama Comissão de Justiça e Paz, né? É de paz e justiça, de justiça e paz. Isso vai muito ao encontro, né, tanto do Evangelho também, e também ao encontro do Salmo, né, 85, que diz que justiça e paz se abraçarão. O que nos conduz uma direção de que a paz ela é fruto da justiça, ela é fruto das justiças nas relações nossas, nessa perspectiva que a gente está falando, da valorização do outro, né, da outra, que é diferente de mim, que não é igual a mim, mas que também tem a mesma dignidade que eu tenho, né? Mas ela também é fruto da justiça social, a justiça social, que respeita a dignidade do coletivo, que faz uma política do bem comum, ela também cria cultura de paz. E é fundamental a gente ter isso presente. Perfeito, A cultura de paz, ela é uma questão individual, mas não só. Ela é esse conjunto de atitudes que possibilita a gente a construir conjuntamente essa cultura de paz. E ela passa pela justiça social, sem sombra de dúvida, né? perfeito. Portanto, você que nos ouve aí pela Rádio Nova Aliança FM 103.3 e todos e todas que nos acompanham e acompanham as redes da Comissão de Justiça e Paz, sinta-se convidado e convidada a esta reflexão e a esta conscientização e àquilo que o magistério da igreja sempre chama a conversão para este processo de uma prática de não violência consciente e de justiça permanente em todos os lugares aonde você está. Na sua família, no seu trabalho, dentro da igreja, dentro do grupo que você participa, da pastoral que você participa, porque esses processos de violência, eles não acontecem só fora desses espaços, acontecem em todos os espaços aonde nós nos encontramos. Professor Vanildes, esse tema daria, como diz o ditado brasileiro, pano para manga, mas o nosso pano é curto, professor Vanildes, porque o Cronos ele não nos é sempre beneficente. Então, eu agradeço demais a sua disponibilidade e quero já te deixar na agenda aí para algumas outras conversas. Gente, eu que agradeço o convite da Comissão Justiça e Paz do Distrito Federal, a você pelo convite, muito obrigada. É um desafio, sem sombra de dúvida, é um grande desafio essa temática, né? Mas eu penso que quero concluir esse momento aqui dizendo aos ouvintes e a mim também, né? Que a frase do Papa Leão ali, né? A chamada do Papa Leão essa semana para as lideranças religiosas com que ele se encontrou nesse dia ali de pensar a oração, de convocar para a oração pela paz, né? Dizendo que a gente precisa dizer sim ao diálogo, à negociação e à cooperação, né? Para enfrentar e resolver as tensões que surgem das situações de conflito. E que nós precisamos todos juntos fazer um eco do desejo de paz dos povos. Nós devemos, para que todos, todas tenham suas vozes escutadas, né? E claro, dizer que eu achei fantástico quando ele diz que é preciso ousar a paz. Então, ousemos a paz. Sejamos pessoas seguidoras de Jesus, ousadas. Ousemos a paz. Não naturalizemos a violência. Mu- Ousemos a paz. Muito bem. Muito bem, prezados e prezadas, ouvintes da Rádio Nova Aliança, FM 103.3, a Rádio da Sintonia da Esperança e todos e todas que seguem as redes da Comissão de Justiça e Paz. Vocês e vocês todas sabem
que a Nova Aliança tem seu trabalho feito de forma sem fins lucrativos e sobrevive da providência. E, portanto, a colaboração de todos e todas é sempre muito importante. Aqueles e aquelas que desejarem colaborar, podem mandar um Pix. O Pix é pix@novaalianca.org.br. Repetindo, pix@novaalianca.org.br. Sua colaboração será sempre muito bem-vinda. Nós estamos encerrando aqui este programa de Justiça e Paz. Queremos convidar a você para que em seguida acompanhe a reflexão da nossa queridíssima teóloga e integrante da Comissão de Justiça e Paz, nossa queridíssima Simone Furquim, e desejamos a todos um grande abraço e até o próximo programa de Justiça e Paz. Até mais. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é Lucas, capítulo 16, de 9 a 15. É uma conclusão crítica que Jesus faz sobre o administrador desonesto da parábola do texto anterior, dos versículos de 1 a 8. O administrador furtou o dinheiro do patrão para garantir seu futuro. A leitura de hoje também é uma provocação para refletirmos como lidamos com o dinheiro ou como vivemos na lógica do acúmulo de bens materiais e da exploração. Num primeiro momento, nos causa estranheza e impacto o teor da parábola. Parece que Jesus apoia a corrupção e prega a injustiça, mas devemos compreender que se trata de uma parábola. A finalidade da parábola é de compreender o que é mais profundo, o que está por trás da narrativa. E é no final do texto que Jesus mostra o que pensa. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Esta é uma conclusão crítica que Jesus faz sobre o administrador desonesto, que furtou o dinheiro do patrão para garantir o seu futuro. Jesus também nos provoca a refletir sobre como lidamos com o dinheiro ou como vivemos na lógica do acúmulo de bens materiais e da exploração. Jesus critica aquele que vive do dinheiro injusto ou iníquo. Critica também aqueles que valorizam mais o dinheiro do que as pessoas. O dinheiro passa a ser o senhor de sua vida. A palavra dinheiro está com a inicial maiúscula aqui no texto, entendido como Deus, ou seja, quem adora o Deus dinheiro vive a lógica do acúmulo do lucro pela exploração. Na encíclica Evangelii Gaudium, número 55, o Papa Francisco fez a mesma crítica. Ele disse que nós criamos novos ídolos quando aceitamos que o dinheiro domine sobre nós e sobre nossas sociedades. Ele vai dizer: a crise financeira que atravessamos nos faz esquecer que, na sua origem, há uma crise antropológica profunda, ou seja, a negação da primazia do ser humano. O ser humano tem que vir em primeiro lugar. E Jesus faz essa crítica, faz a crítica do sistema que prega que para ser feliz, realizado, a pessoa tem de ter os bens materiais e passa a adorar o Deus mercado. O mercado tem até sentimento. Quantas vezes ouvimos nos noticiários que o mercado está nervoso? Quem é esse mercado? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Está lá no texto. Nos versículos 14 e 15, o evangelista fala que os fariseus são amigos do dinheiro e zombam do ensinamento de Jesus. Com isso, Jesus foi mais enfático com eles. Vós sois os que passam por justos diante dos homens,
mas Deus conhece os corações. O que é elevado para os homens é abominável diante de Deus. Deus sabe bem a origem do dinheiro, da falsa caridade que está sendo feita para se passar de justo. Esse dinheiro é abominável para Deus porque foi adquirido a partir da exploração das pessoas, gerando pobreza e miséria no mundo. Quem tem um dinheiro de origem iníqua não está preocupado com a justiça socioambiental, com as desigualdades econômicas, com a fome, com a miséria, com os genocídios que acontecem para expandir terras e bens materiais. Portanto, que aprendamos com o Evangelho, com a parábola, a servir a Deus e não ao dinheiro. Aprendamos a viver a lógica do reino de Deus, que é a partilha, a solidariedade, o amor com o próximo, a fraternidade, e não devemos reproduzir a lógica desse sistema consumista e individualista que explora os seres humanos e o meio ambiente. Amém. Bem comum, todos dando as mãos, os direitos também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado, novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo